Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 54. Eu diria até que as saudações são saudações úmidas. Nós estamos aqui com uma leve garoa durante a gravação deste vídeo. Então, que é o nosso primeiro vídeo do ano de 2023, né? Desejando a você que nos assiste, a você que está conosco, que o seu ano de 2023 seja pleno de realizações, de felicidades, de bênçãos e de boas inspirações. E que você possa oferecer ao ano que está começando um ser melhor, um ser mais tolerante, um ser mais disposto ao bem, porque afinal de contas, a nossa melhor contribuição para o progresso do mundo é o nosso próprio progresso. No ano passado, os nossos mais recentes, os nossos últimos 3 vídeos, as nossas últimas 3 edições, a de número 51, a de número 52 e a de número 53, foram em homenagem aos 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. 120 anos do seu nascimento, já que Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902. Mas desta vez eu trago para vocês, compartilho com vocês, um poema de autoria de alguém bem inferior a Carlos Drummond de Andrade, bem distante. Distante em capacidade, porque Drummond era brilhante, e distante também em anos, né? Eu trago a vocês um poema de minha autoria, mais um poema de minha autoria que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Esse poema tem como nome Gosto de Gente. É esse o nome do poema. Eu não me lembro exatamente quando esse poema foi escrito, porque ele originalmente era um texto em prosa, era uma crônica, depois que ele foi transformado em poema. A data da concepção do texto eu não me lembro, mas a data da adaptação dele para o formato de poesia eu me lembro. Foi no ano de 2022 e foi feita especialmente para a participação desse texto no primeiro prêmio Flana. O prêmio Flana foi um prêmio oferecido durante a Quarta-feira Literária Anapolina, que, como o próprio nome já diz, é um evento, não é uma feira literária, que se realiza na cidade de Anápolis, aqui no interior de Goiás. Cidade de Anápolis, pela qual eu tenho um carinho muito especial, afinal de contas, é a cidade onde nasceu a minha noiva. Eu concorri a esse prêmio, ao primeiro prêmio Flana, tanto na categoria poesia, com esse texto chamado Gosto de Gente, quanto na categoria prosa, com um conto chamado Pela Flauta o Fruto. Mas o que eu trouxe para vocês aqui foi o poema. E eu não consegui o prêmio em nenhuma das duas modalidades, mas ficou o poema. E esse poema eu trouxe para compartilhar com vocês. E como é que ele surge? Qual é a inspiração dele? A inspiração dele é o fato de certos comportamentos, certas pessoas terem comportamentos extremos ligados à sua condição humana, né? Algumas pessoas evitando ao máximo certas características, certas marcas da sua humanidade, como se ser humano, como se ser gente, como se estar encarnado na condição de gente fosse um demérito, fosse algo ruim. Então essas pessoas se portam como se certas características da humanidade as fizessem menos espirituais. Então elas querem se alimentar de luz, porque comer
na sua opinião, as torna menos espirituais. Elas não vivem certos afetos, certas formas de afetividade, porque acreditam que esses afetos, que essas formas de afetividade as tornam menos espirituais. E por outro lado, existem pessoas que se deixam levar unicamente pelos seus instintos, desprezando aquilo que é espiritual. Ou seja, a humanidade, o ser humano, ele tem o seu componente material, a sua materialidade, e tem o seu componente espiritual, a sua espiritualidade. Então, é desse equilíbrio entre a materialidade, que é uma condição transitória, e a espiritualidade, que é uma condição eterna, uma condição permanente, né? É desse equilíbrio que resulta o grande fascínio que o ser humano desperta, a grande complexidade que o ser humano tem. Quando ele consegue se equilibrar, né, entre o material e o espiritual, estando na Terra, ele consegue alcançar uma melhor condição de progresso. Então, pensando nisso, é que eu criei esse primeiro texto em prosa. Eu até tenho o texto em prosa na minha casa, mas eu não consegui encontrá-lo. Eu traria ele, era a minha intenção trazê-lo e compartilhá-lo com vocês, para depois mostrá-lo, né, mostrar quais os excessos que precisaram ser cortados, quais os excessos que precisaram ser aparados para que o texto fosse transformado em poesia. Mas eu não consegui encontrar o texto em prosa, só encontrei o poema, e é o poema que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Lembrando aqueles, né, os nossos espectadores, né, vocês que estão assistindo, lembrando duas coisas. A primeira, se vocês estiverem assistindo ao nosso vídeo e não estão inscritos no canal, por favor, inscrevam-se, ativem o sininho, comentem, curtam, compartilhem, estejam a par de tudo que a gente publica, né? Deem essa força para que o nosso canal cresça e se fortaleça cada vez mais. Outra questão, nem sempre, se você tem a intenção de se tornar um escritor ou uma escritora, se você já é um escritor ou uma escritora, eu digo o seguinte para você, a gente sempre, aliás, ou quase sempre, a gente precisa fazer reparos nos textos, no momento de publicá-los. Há textos que saem prontos, que eles chegam prontos, não precisam de nenhum reparo, mas há outros que precisam de reparo, que precisam ser trabalhados. O que eu faço? Primeiro que a gente sente qual que já está pronto e qual ainda não está pronto. Aquele que a gente sente que ainda não está pronto, o que eu faço é o seguinte, eu deixo ele guardado por um tempo, né, na gaveta, na pasta, no arquivo, né, e depois eu revisito esse texto. Eu normalmente faço os meus textos, a primeira versão deles à mão. Eu faço à mão, eu escrevo em braille. Depois eu deixo o texto descansando, amadurecendo um pouco, para posteriormente digitá-lo no computador. E na hora que eu digito no computador, aí eu vou tirando os excessos. Eu vou limpando o texto, aprimorando o texto. Esse aqui foi o seguinte, eu fiz o texto em prosa, levei para o computador em prosa ainda, depois no computador eu aparei os excessos e transformei num poema, e depois passei novamente em braille para poder compartilhá-lo com vocês. Então vocês vão perceber que esse poema tem muitas vezes repetida a palavra gente, porque eu acho gente um substantivo muito forte, é uma palavra que tem uma força muito grande. Daí a gente vê, por exemplo, na música do Gonzaguinha, a palavra gente muitas vezes repetida. Daí a gente vê uma música do Caetano Veloso, que se eu não me engano até se chama Gente. Todos os versos da canção começam com a palavra gente. Daí a gente vê, por exemplo, que na Rádio Bandeirantes de São Paulo existe um jornal que se chama Jornal Gente. Na primeira fase desse jornal, quando ele era apresentado pelo Vicente Leporassi, ele se chamava A Hora do Trabuco.
mas depois que o Leporassi faleceu, eles mudaram o programa virou Jornal Gente. Então eu vou compartilhar com vocês agora esse poema chamado Gosto de Gente. E aí vem uma impressão que eu tenho que deveria haver alguma forma de diferenciar na hora de escrever palavras como gosto e gosto, forma e forma, sede e sede, né, para que a gente pudesse ter essa diferença. Eu me lembro, por exemplo, que existe um livro da Raquel de Queiroz que se chama Dora Doralina. E para Dora não virar Dora, ela colocou um acento circunflexo no primeiro O. Eu não sou a Raquel de Queiroz, então eu não tenho categoria para acrescentar esses acentos para dar essas diferenciações. Então aí o prezado leitor, a prezada leitora, quando esse poema estiver em livro, porque ele ainda não está, aí ele vai precisar, pela estrutura do texto, pelo sentido do texto, compreender quando é que se está dizendo a palavra gosto e quando é que se está dizendo a palavra gosto. Então vamos ao texto. Ele é quase um manifesto, eu diria. Gosto de gente. Gosto de gente de riso largo, de abraço longo, de olhar sincero. Gosto de gente com cara de gente, com voz de gente, com jeito de gente. Gosto de gente concreta. Gosto de gente que sente e se dispõe a ser sentida, que toca e se dispõe a ser tocada, que vê e se dispõe a ser vista, que ama e se dispõe a ser amada. Gosto de gente que não foge de gente, que não se esquiva de gente, que não se isola de gente. Gosto de gente real, gente com cheiro de gente, gente com sabor de gente, gente com passo de gente, gente com temperatura de gente. Gosto de gente que sonha como gente, que age como gente, que acerta como gente, que ri como gente, que erra como gente, que chora como gente, que se arrepende como gente, que perdoa como gente. Gosto de gente que ora como gente, que roga como gente, que agradece como gente, que vive como gente, que trabalha como gente, que se cansa como gente, que namora como gente, que descansa como gente, que se casa como gente. Gosto de gente que conversa com gente, que se emociona com gente, que se importa com gente. Gosto de gente que gosta, que não sente medo, que não se envergonha de ser simplesmente gente. Então esse, pessoal, é o poema chamado Gosto de Gente. É uma espécie de manifesto para que a gente viva a nossa humanidade e procure sempre se aperfeiçoar. Porque a partir do momento em que a gente conhece as nossas fraquezas como seres humanos, os nossos erros, né, os nossos vícios como seres humanos, e também as nossas forças e as nossas virtudes como seres humanos, é que a gente vai conseguir se aperfeiçoar, se corrigir e progredir. E a gente progredindo, o mundo progride conosco. A gente progredindo,
a sociedade progride conosco. E aí a gente cumpre essa missão que nos é dada, que é a missão do progresso, de sempre estar a serviço do progresso. Progresso de uma causa, progresso de uma sociedade, progresso de um país, progresso do mundo, progresso do universo. Então, é com essas palavras, é com esse poema, é com essa reflexão que a gente encerra o nosso vídeo, a nossa edição 54 do nosso Sala de Poesia. Agradeço a todos que estão conosco, que estiveram conosco e que estarão conosco sempre em todos os vídeos que nós formos postar. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que ainda chegarão, muito obrigado e voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.